pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa semanal na web, para você que gosta de assuntos ligados ao universo da criança e ao movimento. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cucabeta, ela que é fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um tema aqui super bacana, super pertinente para os professores, uma convidada muito legal. O programa de hoje está imperdível mais uma vez. E do Rio de Janeiro para o mundo, ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata! Olá, meus queridos parceiros. Nossa, tô louca para esse programa começar logo, porque eu estou super motivada para a conversa de hoje. Estamos todos ansiosos para começar esse programa. Vai pegar fogo, minha gente, porque nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento motor. Sim, desenvolvimento motor. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é nada mais, nada menos do que ela, Ana Portaro. Seja muito bem-vinda, Ana! Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado os programas que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. É uma honra estar aqui com vocês hoje, tá? Muito obrigado, Ana. Uma honra é a gente. A gente já vai começar aqui no pique, aqui já perguntando para você. Ana, você pode compartilhar conosco, né, a sua experiência pessoal com o trabalho desenvolvido, nada mais, nada menos, pelo David Gallaher, minha querida? Puxa vida, o meu contato com o Gallaher não foi muito longo, mas eu me orgulho bastante do pouco que a gente fez junto. Nos anos de 90, 92, eu trabalhava na disciplina de natação na Escola de Educação Física da USP, e eu fui convidada para uma coleta de dados para uma pesquisa do Gallaher, que era uma pesquisa multicultural, e ele usava crianças brasileiras. Inclusive, a gente fez a coleta aqui em São Paulo. Quem era o chefe da pesquisa aqui em São Paulo era o professor José Medalha, e eu ajudei nessa coleta de dados, onde eu tive o meu primeiro contato com o Gallaher. Ele, uma figura assim maravilhosa, sempre muito simpático, sempre muito acessível. Eu conhecia muito pouco da teoria dele, mas a partir daquele momento eu comecei a me interessar bastante pela teoria dele, e eu tinha um profundo interesse em fazer uma ligação da teoria dele com habilidades aquáticas, já que eu trabalhava na disciplina de natação. E comecei a fazer umas tentativas e erros, de vez em quando eu perguntava para ele se era esse caminho mesmo, o que ele achava e tal. E toda vez que ele vinha para São Paulo, eu fazia os cursos dele, né? Então, ele chegou a um ponto, ele falou: mas por que você está aqui de novo? Eu falava: porque às vezes uma coisa que você fala muda a minha prática, e isso já é fantástico. No ano de 95, a gente começou a ter um acesso a pesquisas mais ligadas a atividades aquáticas. O Stephen Langendorfer publicou o livro dele, Aquatic Readiness, né, que foi um marco também nessa parte desenvolvimentista em relação a habilidades motoras aquáticas. E durante esse período, em 97, eu comecei a coordenar uma escola de esportes. Então, aí sim eu aplicava a parte aquática e a parte terrestre do Gallaher, e nesses momentos de curso e tal, ele apareceu no clube onde eu dava aula 2 vezes. A gente convidou e ele falou: não, eu vou. E foi muito legal. Ele interagiu com as crianças, ele interagiu com os professores. Chegou uma época, um momento lá onde eu chegava na aula com ele, fazia assim: olha, professora, esse é o professor David Gallaher. David Gallaher, aquele do livro? Esse mesmo, o do livro. Que legal que está aqui, tal. Ana, por que você não me avisou que ele vinha? Foi porque nem eu sabia que ele vinha aqui na aula. Então, assim, esses contatos foram pequenos, mas foram muito interessantes. E, assim, no momento em que a gente estava colocando a teoria desenvolvimentista na escola de esportes,
por muitas vezes a gente era muito questionado, né? Por várias. Então, por que o tal clube faz isso, o outro clube faz isso? Por que é desse jeito? Eu falei assim, gente, vamos, a gente tem acesso ao Gallagher, vamos falar com ele. A gente fala com ele e ele dá a resposta. Lá vem de novo a Ana falando do Gallagher, né? Então, a minha ligação nesse período com a teoria dele e, felizmente, com as vezes que a gente conversou pessoalmente, foi muito legal. É isso. Fantástico, fantástico, fantástico. Claudinha, vamos continuar conversando um pouquinho sobre o Gallagher. Explica para a gente, de forma bem resumida, a concepção do Gallagher sobre o desenvolvimento motor. Então, o pessoal que é da educação física e que assiste o programa, com certeza está mais confortável com aquele modelo da ampulheta, né? Talvez os pedagogos, os psicólogos que assistam o programa não tenham ideia daquilo que a gente está falando. Então, vamos lá. Ele apresentou uma analogia do desenvolvimento motor com uma ampulheta triangulada. Ele está considerando a areia da ampulheta como recheio da vida, né? Então, assim, nos primeiros 21 anos de vida, a gente vai enchendo aquela ampulheta de areia. E existem 2 recipientes que vão abastecer essa ampulheta. Um recipiente é o recipiente da hereditariedade. E ele é muito importante nas 2 primeiras fases que ele apresenta para a gente nessa concepção teórica dele. O outro recipiente é o recipiente do ambiente. Claro, os 2 recipientes eles vão abastecendo essa areia o tempo inteiro, mas o ambiente, principalmente a partir da terceira fase, da terceira e da quarta fase, né? Esse recipiente do ambiente ele passa a ser fundamental para abastecer essa areia, né? Ele considera 4 fases do desenvolvimento motor. A primeira fase começa lá na vida intrauterina e ela se estende até o 1º ano de idade, que é a fase motora reflexiva, né? Então, são aqueles movimentos que fundamentalmente são reflexos, muito em função da imaturidade de algumas estruturas do nosso sistema nervoso central responsáveis pelo controle motor, né? Principalmente o córtex motor. Então, nesse início de vida aí, quem vai estar no comando dos movimentos não é o córtex, se a gente for pensar em termos de movimentos reflexos, mas sim, principalmente a medula e uma participação também do tronco, né? Depois vem a fase motora rudimentar. Essa fase motora rudimentar, ela se sobrepõe à fase motora reflexa no 1º ano de vida, porque no 1º ano de vida, aqueles movimentos que a gente tem controle, que a gente chama de movimentos voluntários, dizem respeito aí aos movimentos rudimentares, a fase motora rudimentar. Os movimentos que são reflexos dizem respeito à fase motora reflexiva, né? Essa fase motora rudimentar, ela começa no nascimento e vai até os 2 anos de idade. Todas as crianças do desenvolvimento típico vão realizar esses movimentos, que são os movimentos rudimentares que correspondem à primeira forma, né, de movimento voluntário, e aí a gente está falando de controle da cabeça, de sentar, de colocar-se ereto, de rolar lateralmente o tronco, né, de um decúbito para o outro, de andar, de engatinhar, de rastejar, de alcançar, pegar e soltar, né? Então, esses movimentos, esse é o arcabouço aí de movimentos rudimentares. Depois, com 2 anos de idade, a criança entra na fase motora fundamental, isso vai dos 2 aos 6, é uma fase fundamental para a construção do repertório motor. Aí o ambiente é fundamental, a estimulação ambiental é fundamental, e a partir dos 7 anos, a criança, então, entra na fase motora especializada, né? Uma questão importante é que tem professores que entendem que a partir dos 7 anos eu posso especializar a criança. Não é bem assim, porque o Gallagher coloca que entre os 7 e 10 anos existe aí um estágio, né? Dentro de cada uma dessas fases tem estágios que eu não vou me estender agora, senão a coisa ia ficar enorme, mas o primeiro estágio da fase motora especializada é o estágio de combinação, então, onde ele chama, na verdade, de estágio de transição, mas é um estágio onde a gente vai combinar as habilidades motoras fundamentais, só depois que a gente vai especializar. Então, muito a grosso modo, essa aqui é a concepção teórica do Gallagher. Muito bom, muito bom, muito bom. Renata, se a gente pensar no desenvolvimento de forma mais abrangente, para além do movimento, quais são as bases do desenvolvimento? Então, Marcelo, o desenvolvimento ele não é só motor.
né? Ele tem outras dimensões, né? Então, onde o cérebro também integra todo esse desenvolvimento, porque esse cérebro, ele tem funções múltiplas. Então, a gente vai ter um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento afetivo e emocional, um desenvolvimento também social, que formam que junto com esse desenvolvimento físico, com esse desenvolvimento motor, eles formam toda a concepção do desenvolvimento. Então, é importante que a gente entenda que esse desenvolvimento com essas grandes dimensões, ele é um desenvolvimento que é um conjunto de habilidades que não vai acontecendo de forma linear, tá? Ele acontece de forma gradativa, ele tem fases. A Claudinha mesmo citou aí as fases do Galahu da parte motora, mas a gente tem outros autores que vão conjugando a parte social, a parte afetiva, e também vai colocando isso em fases, e que é gradativo. Ao mesmo tempo que tem essas fases que vão nos norteando, ele também olha que cada criança, ela é única. Então, dentro dessas fases, ela vai apresentar comportamentos sociais, emocionais, cognitivos, que vão ser também muito peculiares a ela. Então, vou dar aqui alguns exemplos. O desenvolvimento emocional, a gente podia, a grosso modo, colocar que é como essa criança reage às experiências, como ela integra essas experiências, como ela sente, como ela se emociona, como ela absorve essas experiências. A parte social é como ela reage a essas experiências em relação ao outro, em relação às relações, os relacionamentos dele, né? Então, dessa criança com o outro. O outro pode ser uma outra criança como ela, pode ser um adulto, pode ser a professora da escola. Então, essas relações que vão sendo estabelecidas. E o intelectual é como interliga, né, o raciocínio, o pensamento, a compreensão. E tudo isso funciona, gente, de forma integrada. Não é olhar a criança assim, agora eu estou olhando essa criança só motoramente. Agora eu estou olhando essa criança, eu vou trabalhar o emocional. Agora eu vou trabalhar o raciocínio. Não. Enquanto a criança está fazendo uma atividade motora, essa atividade motora, ela tem uma relação direta com o raciocínio, com a cognição, com as emoções, com o social. Quando essa criança está fazendo uma atividade que aparentemente ela é só intelectual, ela precisa de uma expressividade corpórea, ela também tem uma relação de emoção, uma relação de emocional, tem uma relação social, então está tudo integrado. Embora em alguns momentos parece que uma sobrepõe mais a outra. Quando a criança é muito pequena, por exemplo, o bebê, a parte motora é o que mais salta aos nossos olhos. Mas não quer dizer que não tem ali o emocional, o cognitivo e o social. Então, isso vai acontecendo de forma integrada, mas de forma também individualizada, porque cada criança é única, mas a gente passa por essa dimensão que vai pelo físico, mas também que compreende essas outras dimensões. Programa Crianças em Movimento, toda segunda-feira um novo episódio. Você encontra nas redes sociais do Cuca Aberta, da Movimento Mirim e da professora Renata Rodrigues. Hoje a gente está recebendo a professora Ana Portaro aqui sobre o tema desenvolvimento motor. Ana, conta para nós aqui a diferença entre uma abordagem desenvolvimentista da educação física de uma abordagem tecnicista. Bom, em linhas gerais, a gente pode dizer que a tecnicista ela leva ao movimento técnico, ao movimento especializado, ao movimento ao final do processo, vamos dizer assim. E o quanto mais rápido eu chegar nesse final de processo, melhor. Essa o foco é a modalidade esportiva e a performance. Então, em linhas gerais, essa é uma abordagem tecnicista. A abordagem desenvolvimentista, como a Renata falou, ela tem foco no indivíduo, na criança, e não na modalidade esportiva. E onde eu desenvolvo o repertório motor dessa criança, ajustando as fases de desenvolvimento motor
no contínuo de faixa etária dela, né? Então, o foco está no indivíduo. Só que, assim, eu também consigo chegar ao máximo potencial que esse indivíduo pode atingir, levando, sim, ao movimento especializado e ao final do processo. E hoje a gente sabe que, de uma forma muito melhor, a gente consegue muito mais ferramentas para que o indivíduo se desenvolva com mais competência e mais proficiência nas modalidades esportivas, né? Esse termo de abordagem desenvolvimentista, ele lançou no nosso meio a precocidade esportiva. Então, hoje se fala muito em esporte precoce, em atividades precoces e tal, quando surgiu essa abordagem e a gente tentar respeitar a sequência de faixa etária das crianças, né? Complementando um pouquinho, minha vivência profissional tem muito a ver com... Eu vivi os dois mundos e a transição desses mundos. Isso foi muito interessante e muito rico. Eu comecei como nadadora competitiva, que tinha uma meta em ser técnica esportiva. No meio do caminho, uma mentora me falou assim: Ana, por que você não foca na instrução? Por que você não foca no aprendizado? Por que você não foca? Não tem ninguém fazendo isso ainda. E aí eu comecei a estudar. Antigamente a gente não tinha muito onde buscar, buscava na psicologia um pouco de aprendizagem, na pedagogia, movimentos e métodos. Aí começa a surgir aprendizagem motora, que era uma coisa muito recente, e desenvolvimento motor. Aí chega a teoria desenvolvimentista e muda todo esse conceito tecnicista que nós tínhamos. E nessa mudança aconteceu uma coisa que foi historicamente interessante, quer dizer, tá bom, é legal aprender de tudo, variar o trabalho de base, fazer um monte de coisa e testar várias coisas, e nós começamos a ficar perdidos no meio disso. Nosso trabalho começou a ficar uma colcha de retalhos, onde eu fazia de tudo um pouco. Que isso que era legal, era fazer de tudo um pouco. E a gente perdeu o foco do movimento eficiente. No fim, a gente perdeu um pouco o foco de fim do processo. Eu acho que hoje a gente está num meio de caminho muito legal. A gente tem essa abordagem mais ampla na base, a gente sabe justificar e sabe escalar essa teoria, mas a gente tem um foco no fim do processo também, que é a construção do movimento eficiente. Bom, Cláudia, por que é importante para o professor de educação física conhecer os processos envolvidos no desenvolvimento integral da criança? Então, a Ana e a Rê trouxeram, né, esse olhar para o processo, né? Estava na fala da Ana esse olhar para o processo, e na fala da Rê esse olhar para o desenvolvimento integral. Gente, a gente não é representado por vários pedacinhos, né? A gente não tem um pedacinho do intelecto, um pedacinho do movimento, está tudo integrado, tudo é uma coisa só, se manifestando nesse corpo. Então, é necessário que eu entenda não só dessas fases do desenvolvimento motor que a gente está abordando aqui, no caso, na concepção do Galahu, né? Mas também do desenvolvimento cognitivo. Então, como é que essa inteligência vai sendo construída? Como que a criança vai se comunicando comigo através da linguagem? A gente sabe que, inicialmente, ela usa exclusivamente o corpo para se comunicar, porque a linguagem verbal ainda não está acessível. À medida que ela vai adquirindo essa linguagem verbal, ela vai, então, integrando aquela linguagem corporal, essa linguagem verbal. Isso é fundamental, porque eu preciso entender o que exatamente, em que momento da construção da inteligência essa criança se encontra, para que eu passe a instrução correta. Porque, às vezes, não é que o que eu estou falando está errado, está inadequado, porque a criança não acessa aquela informação. Então, que momento que eu preciso demonstrar mais na vida da criança? Que momento que a minha linguagem verbal ela é suficiente para a criança transferir aquilo para o corpo, se a gente for pensar em cognição. Se a gente for pensar em emoções, né? Esse corpo expressa todas as emoções que a criança está sentindo. Eu preciso ser um bom leitor de corpo e entender o que aquele corpo está me dizendo. Se a criança está hipertônica, ela está tensa.
e ela está, através do corpo dela, mostrando uma recusa para mim. Ela não está pronta para realizar aquele movimento, né? Se ela está hipotônica, ela está demasiadamente relaxada, ela também não está pronta para aquilo. E a criança, gente, ela vai interpretando, aprendendo a interpretar as emoções dela à medida que ela cresce. Então, assim, ela está no momento de já conseguir conceber, já ter esse controle emocional, né? Isso eu preciso conhecer também. A parte social, como que acontecem essas construções dos vínculos sociais e das amizades ao longo aí das faixas etárias, porque a partir de então, a partir desse conhecimento, eu consigo otimizar o agrupamento nas minhas aulas. A parte moral. A gente sabe que a criança transfere para o corpo também toda essa noção de limite. A criança sem limite, ela acelera. E em que momento que ela consegue interpretar isso? Que momento que ela consegue entender as regras que você está colocando? Saber que, por exemplo, uma criança no início da segunda infância, uma criança que vai ser extremamente questionadora em relação às regras, porque faz parte da construção moral dela. Então, como é que eu vou organizar essa roda de conversa para contextualizar essas regras, né? Toda essa parte do desenvolvimento neural, do desenvolvimento perceptivo. Então, assim, considerando que esse corpo que eu vou trabalhar é um corpo que está integrado com tudo isso, eu preciso ter essas outras referências, né? Não adianta eu entender só do corpo, só do movimento eficiente. Eu preciso ter esse olhar holístico para que eu consiga, dentro da minha maleta aí de recursos, de ferramenta, utilizar todos aqueles para, sim, aquela aula ser eficiente. Renata, já que acabamos de falar sobre o desenvolvimento integral das crianças, gostaria que você explicasse 2 termos que muitas vezes as pessoas se confundem: educação integral e educação em tempo integral. Então, já vou puxar o gancho aqui da Cláudia, né? Onde ela fala da educação integral, do desenvolvimento integral. A educação integral é justamente fazendo essa junção do que a Claudinha falou, do que a Ana falou, e daquelas dimensões que eu falei, do emocional, do social, do físico, do cultural. É quando você se preocupa em educar, né, esse sujeito de uma forma holística, não aquele holístico que o pessoal colocou como algo zen, não. É de uma forma global, de uma forma integral, mas sem ter da sua singularidade. Então, ela pensa numa educação que tem, lógico, o currículo de base, mas também pensa para além da escola, para uma formação de um indivíduo, onde a família, gente, está muito, muito, muito integrada nesse processo, tá? Onde se buscam formas de aprender que tenham um conhecimento que seja plural. E aí tem uma educação que tem algumas bases, essa educação integral tem algumas bases que eu achei importante colocar aqui. Uma que é a contemporaneidade, ela é uma educação voltada para o século XXI, para as questões que hoje norteiam essa criança, essa infância, a sociedade, a família, a cultura. Ela tem uma relação de equidade, ela tem que ser para todos, de uma forma igualitária, de acessibilidade a essa educação integral para todos. Ela tem que ser inclusiva, mas não inclusiva quando se pensa só no deficiente, mas inclusiva em termos das crianças que estão na zona rural, acesso de qualidade de educação integral e desenvolvimento que uma criança que está na cidade, todo mundo ter acesso independente de religião, raça, credo, cor, cultura, ambiente, enfim, é essa inclusão que se pede, a inclusão inclusive das tecnologias. Então tudo isso também está voltado e ela tem que ser sustentável. O que é importante? Por que tem que ser sustentável? Porque tem que ser uma base sólida que vá dando sequência para outra. Então, que não fique no vazio, que não se aprendam só pelo conteudismo, mas que seja algo que seja significante para a sua vida. E como a gente estava falando, ela é uma educação integrada. E tem uma coisa que a gente vem discutindo há vários programas, onde o brincar tem um componente, o lúdico tem um componente muito importante, não como uma ferramenta de acessório, e sim como uma força potente que move essa educação integral. Já a educação em tempo integral, ela está relacionada à jornada de tempo que essa criança ela fica dentro da escola, que ela permanece na escola. Tá? Então, a gente tem nos países mais desenvolvidos de 7 a 9 horas que as crianças ficam na escola. Só que a gente não pode confundir em tempo de escola com a qualidade que é oferecido numa educação integral.
Essa educação integral que quer que essa criança fique numa jornada maior na escola, ela tem um compromisso. Esse compromisso é de trazer outros cursos, além do conteúdo de base curricular, que possam ampliar essa visão de mundo, essa visão dela mesma como cidadã, como indivíduo, que perpassa pela cultura, pela tecnologia, pelo meio ambiente, pelos esportes, pelas relações humanas. Então, a gente não pode confundir. E aí, nesse processo, que a gente pode chegar, gente, até 1.400 horas anuais, que é num trabalho integral, que é uma proposta, não é um depósito da criança, é um lugar de melhoria, de possibilidade, de exploração, onde os próprios professores, eles têm que ter uma noção dessa integração e desses outros cursos que permeiam esse currículo de base, para que tudo converse entre si. Então, que essa tecnologia, que essa, vamos dizer assim, robótica, dialogue com uma parte motora, com uma parte esportiva, que dialogue com uma aula de arte, com uma aula de música, com uma aula de línguas. Então, é trazer linguagens que vão ajudar nessa formação integral. Então, o tempo integral, bem estruturado, realizado, uma proposta de tempo integral, de jornada integral, tem que dialogar com esse conceito de educação integral que a gente estava falando antes. Tentei resumir. Oh, muito bom, muito bom. Programa Crianças em Movimento, hoje recebendo Ana Portaro aqui, a gente falando sobre o tema desenvolvimento motor, galera. Muito bom. Ana, na sua opinião, quais os elementos devem compor um currículo de atividade física para crianças e adolescentes? Então, quando a gente fala de currículo, a gente tem que levar em conta a missão e os objetivos gerais das entidades onde a gente está, né? E a gente tem que levar também em conta o tempo que essa criança permanece conosco ao longo do desenvolvimento dela e o tempo útil de aula que a gente dá em termos de número de vezes por semana, número de vezes por mês. Então, tudo isso vai levar a uma formação de currículo. Vamos supor um currículo ideal, onde a gente ficasse com a criança por muitos anos e por um tempo ótimo, por exemplo, 2 vezes por semana, 2 horas ou 3 horas, enfim. A gente deveria ter dentro desse currículo habilidades motoras que eu chamo de terrestres e habilidades motoras aquáticas. Então, assim, esses 2 ambientes propiciam experiências totalmente diferentes. Então, assim, o ideal seria que eu trabalhasse nesses 2 ambientes e desenvolvesse habilidades no meio desses 2 ambientes, né? Passando a fase reflexiva e entrando na fase fundamental, né? Passando a reflexiva e a rudimentar, vamos pensar entrando já nas habilidades motoras fundamentais, eu deveria ter composto de habilidades de manipulação, de locomoção e de estabilização. E nós acabamos de fazer um currículo muito interessante na parte aquática, onde a gente coloca esses 3 elementos também. E é muito interessante como a gente começa a trabalhar com esses conceitos. A partir daí, a gente tem que ter noção de quais são as habilidades, mesmo que fundamentais, que já são compostas, né? Então, por exemplo, o escalar, ele é composto de rastejar mais tracionar. Então, ele já está num contínuo um pouquinho depois do que as habilidades que são de base mesmo, e a gente pode ir distribuindo isso numa faixa etária. Aí temos as combinações dessas habilidades. Podemos combinar 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, até chegar numa fase mais especializada, que a gente parte dos 7 anos para cima, que aí já tem combinações mais difíceis de serem feitas, vamos falar assim, né? Nós tivemos uma experiência, e isso daí está levando para o esporte, para o movimento esportivo, que é a fase de especialização de fato lá na adolescência. Nós tivemos uma experiência agora, a Cláudia trabalhou comigo num projeto onde
entre a fase de combinação e a fase do esporte propriamente dito, nós trabalhamos com um conceito chamado de famílias esportivas, onde eu não especializo um esporte só para criança, mas eu pego conceitos de esportes parecidos e tento ampliar o repertório motor das crianças. E foi muito legal. Então, a gente tinha a família dos esportes aquáticos, a família das raquetes, a família das lutas, das ginásticas, e a gente começou a trabalhar esse conceito de família como um conceito intermediário, e isso daí foi muito legal. Quer dizer, só isso já compõe um currículo muito difícil de ser feito, né? Se a gente colocar nesse currículo os elementos que a Cláudia e que a Renata falaram agora, onde a gente coloca toda a parte de afetividade, de socialização, de cognição, enfim, todo esse mundo que é paralelo a isso. Se a gente somar isso a conceitos de consciência corporal, consciência direcional, espacial, temporal, espacial, direcional, né? Então, a gente já está num outro mundo. Se a gente chegar nisso daí com elementos de dramatização e imaginação, se a gente tiver inputs sensoriais, onde eu uso mais a visão do que a audição, onde eu ponho mais audição do que visão, e eu brinco com sinestesia e tal, eu vou incrementando esse currículo. Nisso eu tenho alternância de lateralidade, também é mais um incremento nesse currículo. E o Galahu fala muito em jogos desenvolvimentistas, em dança desenvolvimentista e em ginástica desenvolvimentista. Então, assim, jogos desenvolvimentistas, né? Então, a gente ouviu assim, tem que brincar, então vamos brincar. Não é bem assim, tem que jogar, vamos jogar. Então, assim, eu estou jogando para chegar aonde, né? A Cacilda, no programa de vocês, falou bastante disso, que é do brincar e do jogar. Então, assim, nós conseguimos, nesse projeto, elencar, sei lá, quantos pega-pegas, numa sequência na linha do tempo, em termos de faixa etária e de complexidade. Quer dizer, eu não posso dar o mesmo pega-pega para uma criança de 4 anos e para um adolescente de 14. Eu tenho que ter nesse contínuo, eu posso continuar dando pega-pega e brincando com eles, mas eu tenho que saber para onde que eu estou levando isso daí, né? Uma coisa que eu acho que é um gap nosso é a dança educacional. O professor de educação física não é formado em ritmo e movimento. Então, ele meio que deleta essa parte da dança educacional dos currículos, né? E isso daí é uma coisa muito legal, para você dar dramatização, para você dar expressão, para o indivíduo conseguir expandir essa percepção de mundo e dele mesmo. Eu acho que isso tem que permear um currículo também. Se a gente falar em aptidão física, né? A gente tem que ter aptidão física dentro do currículo. Claro que nos níveis mais elementares eu trabalho mais qualidade do que quantidade, mas como eu cresço essa quantidade ao longo do processo, né? A gente trabalhou muito com coisas assim, com fila. Fila acaba com quantidade de processo. Eu preciso tirar fila da jogada das aulas. Então, assim, em algum momento onde eu vou trabalhar alguma coisa muito específica, tudo bem, que eu dou uma atenção individualizada, mas eu preciso ter momentos na aula que gerem atividade contínua, atividade que seja estimulante, que tenha um contínuo nisso daí, né? Então, a aptidão física é algo a ser desenvolvido tanto voltado para a saúde como voltado para o esporte também. Chega um momento em que eu tenho que levar aptidões voltadas para o esporte.
Tudo isso com atividades dirigidas e não dirigidas, enfim, com um monte, tendo objetivos comportamentais muito bem estruturados para que eu consiga fazer desse currículo algo objetivo e que tenha uma linha de pensamento. E, principalmente, a avaliação. Então, a avaliação é uma coisa também muito importante na formação do currículo, né? Então, a avaliação feita em cima de objetivos comportamentais, ela é fundamental para o processo todo. Às vezes, a gente tem muito medo de avaliar crianças em faixas etárias muito tenras, né? Como, por exemplo, uma faixa etária de 2 anos. Mas eu preciso conseguir separar o que é que foi maturação do que foi processo. E a gente consegue sim, não é fácil, mas a gente consegue sim avaliar e é algo muito importante dentro do processo. Eu acho que, em termos de estruturação de currículo, se a gente conseguisse isso, a gente estaria no paraíso. Seria muito bom. Sensacional, Ana, sensacional, muito bom. Vamos lá, gente, vamos no ritmo aqui. Cláudia, na sua opinião, quais são os maiores gaps existentes nos currículos de atividade física nas escolas e o que precisamos focar nossa energia e melhorarmos? Então, na hora que a gente ouve a Ana falando, né, o que deveria compor um currículo, acho que o gap ele é gigante, né? Mas vamos lá, acho que tem 2 questões que eu queria focar aqui nesse momento, né? A primeira questão diz respeito a procedimento, a aprendizagem procedimental, porque assim, quando a gente pega principalmente um currículo de educação física escolar, um planejamento, os professores normalmente eles têm que preencher lá no seu planejamento, né? Quais são as aprendizagens conceituais, quais são as aprendizagens atitudinais e quais são as aprendizagens procedimentais, né? E é interessante porque muitas escolas focam exclusivamente nas atitudinais, que são importantes, mas, gente, procedimental é tudo na educação física. Não existe outro momento daquela escola no qual aquela criança consiga trabalhar o corpo de uma forma totalmente integrada, trabalhar grandes grupos musculares, né? Como na educação física. Esse espaço é para isso. Então, assim, a gente tem que assumir isso de fato. Me entristece muito quando eu observo algumas aulas acontecendo que focam, sei lá, vamos fazer, está chegando a Olimpíada, vamos fazer uma pesquisa de Olimpíada. Gente, se a gente quer contar, por exemplo, a história da Olimpíada, professor, faça você a pesquisa da Olimpíada e proponha para os seus alunos, por exemplo, jogar alguma modalidade esportiva que existia em Olimpíadas passadas e não existe mais hoje. Como que era jogado, não sei, o futebol antes. Aí a gente propõe isso no jogo, porque a criança, se ela viver isso corporalmente, ela nunca mais vai esquecer. Essa aprendizagem ela vai ser muito mais eficiente. Agora, o que não dá é para a gente usar esse espaço, que é um espaço fundamental para a gente trabalhar a corporeidade, e usar esse espaço para fazer pesquisa, para discussões. Às vezes a gente fala muito na questão transdisciplinar, que é fundamental, mas assim, se eu estou falando numa transdisciplinaridade, esse espaço da aula de educação física ele tem que estar reservado para a gente trabalhar o corpo naquele projeto, né? Então, eu acho que esse é o principal gap, porque a gente percebe que isso ainda existe em muitas escolas. E a outra questão é a questão da avaliação. O que a gente precisa prestar atenção, gente, é o seguinte: o que de fato eu trabalhei na minha aula, porque a avaliação ela vai responder para mim assim: quem era o meu aluno antes da minha intervenção e no que o meu aluno se transformou depois da minha intervenção. O que a minha intervenção fez de diferença na vida daquele cara, né? Daquele sujeito, essa é a história. E aí, o que acontece muitas vezes? Tem alguns professores que se preocupam com protocolos, em reproduzir protocolos, que são muitas vezes protocolos de ciência, e que não tem como, eles não fazem sentido naquela aula, né? Então, eles pegam um protocolo de um determinado grupo, sei lá, entra na internet, acha um determinado protocolo e reproduz aquilo.
E, às vezes, ele está avaliando parâmetros de aptidão física que ele não trabalhou, e aquilo que, de fato, ele trabalhou, ele não consegue avaliar. E a melhor avaliação, gente, é aquela que a gente constrói. Pega o seu planejamento de ensino, entenda quais são os seus objetivos, e, a partir de então, esse tem que ser o seu norte para você próprio construir a avaliação. Quem era aquela criança antes, o que eu espero dela depois, e aí eu avalio o processo. Então, eu acho que esses gaps, eles são muito importantes, porque se a gente entrega para a escola, se a gente entrega para os pais uma história, né, uma avaliação de uma história que não fui eu que construí, não faz sentido ter aquela disciplina, não foi a minha intervenção que proporcionou aquela mudança, né? Então, isso é fundamental, a avaliação ela tem que dialogar com o meu planejamento, com as minhas intervenções. Eu acho que são essas duas questões principais que eu observo, que me incomodam muito quando a gente fala de currículo de educação física. Renata, hoje os professores já estão trabalhando nas escolas e clubes com as crianças que já são considerados nativos digitais. Na sua visão, a tecnologia vem impactando de forma positiva ou negativa o desenvolvimento motor das crianças? Então, as pessoas vão até me matar no que eu vou falar aqui. Eu sou muito otimista e ao mesmo tempo eu sou muito crítica. Antes de meter o pau na tecnologia, né, de ficar falando que a tecnologia atrapalha e tudo, a gente tem que entender o contexto que essa tecnologia ela está inserida. Ela trouxe avanços, ela trouxe isso, e ela também está associada a uma questão dessa modernidade que a gente vive. Então, ela não é que ela seja a grande vilã, ela está associada, por exemplo, ao aumento de violência e criminalidade, mesmo nas cidades mais pacatas desse país. Então, você deixa as crianças mais dentro de casa com menos espaço físico, que é o espaço que, quando eu era pequena, eu morava numa casa, numa vila, que eu tinha um espaço para brincar livremente, onde a violência era zero, num bairro que era considerado um bairro arborizado, um bairro rural, que é o mesmo bairro que eu moro até hoje, mesmo em adulta, e eu não vejo essa mesma possibilidade para os meus vizinhos que têm criança pequena no mesmo bairro. Não tem. Então, o que acaba acontecendo? Uma redução de espaço, uma redução de oportunidade daquilo que, para a infância, é muito importante, que é a aventura, a exploração desse espaço natural, que é o jogar, que é o brincar, que não necessariamente ele tem que ser dirigido. Isso é um ponto que associa que essa busca pela essa tecnologia que fica no sofá, né, que todo mundo fala tanto, que aprisiona, traga, sim, uma influência negativa para o movimento, para o corpo, porque aumenta o sedentarismo, aumenta a obesidade, aumenta a qualidade motora, porque vai tirar essa criança de experiências. E aí, no contraponto disso tudo, que aí vem o meu lado otimista, eu também faço uma reflexão para aquilo que nós estamos oferecendo para as crianças também, quando elas têm a oportunidade de não estarem ligadas nas mídias sociais. Será que elas encontram uma atividade física que seja motivante? Será que ela encontra professores que estejam acessando essa criança moderna, essa criança contemporânea? Porque se a gente está falando que a tecnologia ela impede esse desenvolvimento, a gente também não pode ficar dando a mesma aula do século passado. A gente tem que criar uma linguagem para que essa criança, ela interaja. Então, assim, eu dentro da escola, tenho uma vez por mês que eu pesquiso, tá? Aplicativos para trazer para a aula de educação física e deixar eles usarem o celular, mas onde eles têm uma interação de corpo. O aplicativo é a isca, para fazer um jogo, onde eles têm que fazer, por exemplo, um jogo simples, que tem aí em vários aplicativos. É uma roleta. E quando essa roleta para, tem que ter um movimento corporal, um jogo corporal, uma atitude. E tem um scout para isso, tem uma meta para se atingir. E vai de acordo com a faixa etária também. Né? Eu tenho que propor para a educação infantil um tipo de jogo que possa lembrar a ele o jogo eletrônico, mas que ele tem que fazer movimento. Ele tem que se movimentar, mas tem que ser atrativo. Eu não posso
como é que se diz, competir com uma tecnologia que cada vez está mais refinada em termos de estímulo, em termos de luz, se eu não me preparo para fazer dentro do meu espaço esportivo, do meu espaço de educação física escolar, aulas também motivantes e atrativas. E esse professor ter esse repertório para ele poder oferecer. E aí eu digo para vocês, assim, eu, na minha escola, na minha prática dentro da quadra, por exemplo, eu não tenho problemas com meus alunos adolescentes, pré-adolescentes da educação fundamental de fazer a minha aula. Por quê? Não é porque eu boto o celular uma vez por mês. É porque eu preparo a minha aula para ter a linguagem dessas crianças sem abandonar o que eu acredito, que é esse movimento de forma integrada. Nas aulas de natação, lá da academia, a mesma coisa. Na aula de judô, a mesma coisa. A gente precisa melhorar essa entrega também, tá? Ao invés de ficar só lamentando que a parte eletrônica, ela tolhe, ela colabora para que essa criança se movimente menos. É uma realidade? O que eu faço com isso? Eu fico reclamando ou eu olho para mim, olho para minha prática e vejo se eu estou realmente oferecendo algo que tenha significado para essa criança e que seja motivante para essa criança. E entender que esse é o mundo moderno, a tecnologia não vai sumir. Então eu tenho que pegar isso como uma ferramenta que transforme essa aula insignificante para essa criança. Por que eu não posso pegar um jogo, tá? Um jogo como do Mario Bros e transformar esse jogo numa prática motora? E eu vou dizer, posso até ser arrogante aqui no que eu vou falar. Até hoje, eu não vi ninguém perder numa quadra de educação física, numa boa aula de natação, numa boa aula de futebol, quando esse professor, tá? Perder para a tecnologia, quando esse professor dá uma excelente aula. Quando ele procura se integrar com essas crianças, eles largam sim o celular, eles largam sim o tablet e eles vão. Existe uma resistência inicial muitas vezes? Existe. Cabe a esse professor que tem que dominar múltiplas linguagens vencer essa resistência. E só para terminar, um paralelo com a aula online. Eu estou dando aula online também na escola. E aí, qual foi o erro da educação física? É não tentar trazer o movimento para esse online. Eu peguei esse online, levei para a tela do computador, mas era um momento onde eles não ficavam sentados na tela do computador. Eu dava tarefas para eles para fazer comigo online e também fazer comigo quando eu não estivesse online com eles. E sabe o que eu escutei das crianças e dos pais dessas crianças? Porque eles tiveram um momento de estar com a família, de precisar chamar um irmão, chamar o pai, chamar alguém para fazer a atividade. Eu tenho relatórios de pais no aplicativo. Relatório não, testemunho. Dizendo assim, professora, adoramos fazer essa atividade em família. Descobrimos essa atividade junto. Foi o único momento do dia que meu filho saiu da frente do computador. E as aulas estão sendo remotas. Então, assim, é o professor ter a inteligência de usar essa tecnologia a seu favor, mas nunca esquecer aquilo que ele acredita como crença, que é esse movimento, essa exploração, essa aventura. Por que não? Então, assim, a gente não pode falar de algo que está presente se a gente continua lá no século passado. Então, é uma forma de compreender. Ela vai fazer mal se a gente deixar que ela faça mal. Ela vai tomar conta negativamente se a gente não ocupar um espaço que é nosso com aulas de qualidade. Com esse professor que domina essas múltiplas linguagens e que vai atender essa criança e trazer para essa criança um espaço de motivação e significado. Chegamos naquele momento, sim, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Chegamos nos 60 segundos, uma mesma pergunta para essas três brilhantes pessoas que estão comigo aqui dividindo a tela. Começando pela nossa convidada de hoje, Ana Portaro. Ana, desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo, que tem relação com a idade, mas não depende dela, que leva o indivíduo à aquisição de habilidades de simples a complexas, com alguns ajustes na fase de maturidade, né? Tem a ver com ambiente, tem a ver com tarefa e tem a ver com hereditariedade. Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos agora para ela, Claudinha.
Desenvolvimento motor é? Eu acho que é um ponto de partida para o desenvolvimento. É de lá que tudo emerge. Muito bom. Renata, desenvolvimento motor é? Do que sobrou para mim que elas deixaram, é uma oportunidade de passar por essa vida, né? E viver as mudanças que viver nos traz. E graças a Deus, né? A gente só encerra isso lá quando encerra todo esse ciclo. Então a gente tem esse desenvolvimento para a vida inteira. Então isso para mim é maravilhoso. Pode deixar que eu vou começar a correr todo esse programa. Você será a próxima a falar no próximo programa, logo após a convidada. Eu vou deixar. Você vai ganhar um upgrade. Eu vou para a reunião de pauta, vou levar isso e nós vamos mudar essa ordem, viu? Muito bom. Gente, nesse ritmo, nessa energia gostosa, infelizmente, nós vamos terminando esse programa. Programa fantástico, porque hoje nós recebemos a Ana Fortaro. Ana, muito obrigado pela sua presença. Foi uma baita aula. Já fica o convite para você voltar. Desejo para você muito sucesso e saúde. E as suas despedidas, minha querida? Muito obrigado vocês pelo convite, obrigada aí pela atenção da galera. Eu estou muito feliz de ter terminado esse programa aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigado. A gente está muito feliz. Claudinha, as suas despedidas, minha querida. Gente, eu queria agradecer a Ana. Vocês da audiência não têm ideia da fala dela, o que ela quis dizer com isso. Mas, enfim, a gente deve ter atrasado uns 40 minutos para começar, porque os bastidores são muito engraçados. Tudo aconteceu aqui hoje, era som que não entrava, e a gente não sabia se ia começar o programa, e conseguimos terminar, isso foi fantástico. Ana, super obrigada. Gente, bastidor aqui. A Ana também é uma pessoa difícil de convidar para a live, porque ela não gosta. Então, assim, ela abriu essa exceção para a gente, eu acho que valeu muito a pena, porque era muito conhecimento para ser compartilhado, né? Então, obrigada mesmo pela tua participação. E, Rei, Marcelinho, até semana que vem, né? Se Deus quiser, até semana que vem, porque você sabe, quando tem bambu, tem flecha, minha amiga. Muito bom. Renata, suas despedidas. Gente, que programa incrível. Aquilo que eu sempre peço todo final de programa, compartilha, passa para um amigo. Bora. Esse, então, pessoal da educação física, é para passar para todo mundo, aquele grupo de escola, aquele grupo do WhatsApp. Esse programa tem... Não é só esse, os outros, mas esse em especial, compartilha com todo mundo, que tá sensacional. E obrigada pela audiência. Até semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem a gente está de volta aqui para mais um programa Crianças em Movimento. Um forte abraço, beijo no coração de todos e até segunda-feira que vem. Programa Crianças em Movimento. Fui, tchau, tchau.